Karen tenta interromper o churrasco de um morador de rua. Um homem em situação de rua, que chamaremos de um morador, tem enfrentado inúmeras dificuldades, especialmente em relação à alimentação. Sem um lugar fixo para morar, ele precisa encontrar maneiras criativas e seguras para se alimentar diariamente. Restaurantes são inviáveis financeiramente e cozinhar no seu acampamento é perigoso e atrai atenção indesejada. Por isso, ele recorre a churrasqueiras públicas localizadas em parques da cidade, projetadas para uso público durante piqueniques. Certo dia, prevendo uma tempestade para mais tarde, o morador decidiu começar a cozinhar cedo. Ele chegou à churrasqueira que usava regularmente por volta das 3h30 da tarde. Levava consigo um pacote de papel alumínio recheado com batatas, cenouras e carne de almoço. Depois de acender o fogo e colocar seu pacote na grelha, ele esperava pacientemente, observando a fumaça subir e sentindo o aroma reconfortante de comida cozinhando. Enquanto estava absorto em seus pensamentos, um homem, que chamaremos de o agressor, apareceu de repente, falando ao celular e, visivelmente irritado, ele se aproximou rapidamente. "Que diabos você está fazendo? Isso é um fogo. O que você está fazendo?" ele gritou. O morador, sem perder a calma, respondeu que estava apenas cozinhando o seu jantar. Porém, o agressor insistiu que aquilo era ilegal e exigiu que o fogo fosse apagado imediatamente. Acostumado a situações similares, o morador não se intimidou e mandou o agressor ir embora. Para surpresa do morador, o agressor realmente se afastou, mas retornou pouco tempo depois, desta vez com os bombeiros. Os bombeiros, alertados sobre um suposto fogo ilegal, chegaram prontos para apagar as chamas. O morador explicou calmamente que estava utilizando uma churrasqueira pública projetada para esse fim. No entanto, os bombeiros decidiram esperar pela chegada da polícia para esclarecer a situação. Minutos depois, a polícia chegou e abordou o morador, perguntando o que ele estava cozinhando. O morador explicou novamente a situação e os policiais rapidamente notaram que a churrasqueira estava, de fato, localizada em uma área designada para piqueniques. Eles apontaram para a placa que indicava a área de piquenique 13 e confirmaram que o uso do fogo ali era permitido. Após isso, os policiais foram embora sem nem mesmo perguntar o nome do morador. Enquanto isso, o agressor observava a cena de longe, provavelmente. Frustrado por não ter conseguido interromper a refeição do morador, os bombeiros, ainda perplexos com a confusão, também se retiraram. O morador, por sua vez, voltou sua atenção para a comida. Felizmente, seu pacote de alumínio estava intacto e a refeição estava pronta. Ele saboreou cada mordida, apreciando o esforço que havia colocado em preparar aquele simples, mas delicioso, jantar. Esse incidente não foi apenas sobre uma refeição interrompida, foi um reflexo das dificuldades cotidianas enfrentadas pelo morador. A situação levantou questões importantes sobre empatia e a necessidade de algumas pessoas interferirem desnecessariamente na vida dos outros. Mesmo que o agressor acreditasse que o uso da churrasqueira fosse ilegal, a necessidade de interromper a única fonte de comida daquele homem era questionável e insensível. A atitude dos policiais foi exemplar, tratando o morador com justiça e respeito. Isso contrastava com a má reputação que, muitas vezes, o tratamento de pessoas sem teto pode carregar. Os bombeiros, embora inicialmente enganados pelo agressor, também fizeram seu trabalho sem causar mais transtornos. Talvez devessem estar mais cientes dos locais designados para churrascos públicos, considerando seu papel importante na segurança da comunidade. Após o incidente, o morador refletiu sobre a situação. Ele sabia que continuaria enfrentando desafios, mas momentos como aquele, onde a verdade e a justiça prevaleciam, davam-lhe um pouco mais de esperança. Ele terminou sua refeição, limpou cuidadosamente a área e se preparou para a próxima batalha que a vida de rua certamente traria. Este incidente mostra como situações cotidianas podem ser complexas e como um gesto simples pode refletir questões profundas de empatia e respeito.
tentar interromper o churrasco de um morador de rua, mesmo que bem intencionado, revela falta de sensibilidade e compreensão das dificuldades enfrentadas por pessoas vulneráveis. O morador de rua não estava apenas cozinhando uma refeição, ele estava tentando encontrar um momento de normalidade e conforto em uma vida cheia de desafios. A atitude do agressor, ao ignorar as regras e o contexto da churrasqueira pública, mostra como algumas pessoas podem ser rápidas em julgar e intervir sem considerar as circunstâncias. Por outro lado, a reação dos policiais e bombeiros ilustra a importância de agir com justiça e compreensão, mesmo em situações complicadas. Eles demonstraram um respeito fundamental pelos direitos do morador e ajudaram a manter a situação sob controle, garantindo que ele pudesse continuar a sua refeição sem mais problemas. Esse episódio destaca a necessidade de abordarmos uns aos outros com mais empatia e sensibilidade, reconhecendo que cada um de nós enfrenta batalhas invisíveis. A história também nos lembra da importância de termos um sistema que respeite e proteja os mais vulneráveis, e de como gestos simples de compreensão podem fazer uma grande diferença na vida de alguém. O que você acha que poderia ter sido feito de diferente para evitar essa situação? Já enfrentou ou testemunhou algo semelhante? Compartilhe suas opiniões e experiências nos comentários. Agora, passando para a nossa segunda história. É longa, então prepare-se. É muito interessante. Há algum tempo, eu, um homem de 23 anos, postei no Reddit para pedir conselhos sobre uma situação bastante complicada envolvendo minha família. A história começa com uma disputa aparentemente pequena, que acabou se transformando em algo muito maior. A causa do problema? Minha decisão de comer regularmente na cafeteria de um hospital que fica perto do meu trabalho. Minha irmã ficou extremamente brava quando descobriu que eu estava indo comer na cafeteria do hospital. Segundo ela, aquele espaço deveria ser reservado apenas para pacientes e suas visitas, não para pessoas que simplesmente gostavam da comida oferecida. Em um dos nossos debates, eu expliquei que, ao pagar pela comida, eu não estava tirando nada que fosse destinado aos pacientes. Mesmo assim, a discussão não foi bem recebida. A situação escalou rapidamente quando minha irmã envolveu nossos pais, como sempre faz. Eles imediatamente tomaram o lado dela e começaram a me pressionar para que eu parasse de frequentar a cafeteria. A briga foi além do limite quando meus pais, que já estavam do lado dela, passaram a me atormentar incessantemente, dizendo que eu estava errado e exigindo que eu mudasse meu comportamento. No Reddit, recebi conselhos de que não havia nada de errado com a minha escolha. A cafeteria do hospital é um espaço público, destinado a qualquer pessoa que queira comer lá, e a comida que eu comprava era separada da comida destinada aos pacientes. Isso era comum e aceitável, o que ajudou a aliviar um pouco a minha frustração. Eu esperava que a situação se resolvesse, mas a insistência de minha irmã continuou. Ela começou a me ligar frequentemente, questionando se eu havia parado de comer na cafeteria. Meu desagrado só aumentou quando meus pais se uniram a ela, e eles passaram a me pressionar ainda mais. Eu tive que lembrá-los que agora moro sozinho e que a razão principal para eu ter me mudado foi justamente para evitar esse tipo de intromissão constante. A coisa ficou ainda pior quando minha irmã decidiu escalar a disputa para outros parentes. Ela tentou ganhar apoio deles, espalhando a discussão e envolvendo mais pessoas na briga. Com o apoio crescente que ela estava recebendo, a situação virou um verdadeiro campo de batalha familiar. No meio dessa confusão toda, a situação com minha irmã não ficou mais simples. Embora meus pais fossem os únicos a apoiar minha irmã, a reação deles foi um tanto desastrosa. Quando contei a meu tio sobre o que realmente estava acontecendo, ele não hesitou em repreender meus pais e minha irmã pelo telefone. Ele deixou claro que estavam apenas apoiando minha irmã porque ela sempre foi a favorita e criticou fortemente o fato de eles serem tão parcimoniosos em suas decisões. Essa repreensão foi um choque para meus pais, e eles recuaram de vergonha. Depois disso, meu primo, que também trabalha perto do hospital e anda
de bicicleta para todo lugar, decidiu me acompanhar para comer na cafeteria. Ele descobriu que a comida lá era não só saudável, mas também uma boa alternativa em comparação com outros lugares. A cafeteria se tornou seu novo ponto de encontro para almoços regulares, o que deixou minha irmã ainda mais irritada ao perceber que outros membros da família estavam frequentando o lugar que ela havia tentado me proibir de usar. Eu realmente esperava que isso acabasse com toda a família, exceto meus pais e minha irmã, frequentando a cafeteria do hospital o máximo possível. Quando a situação foi desmascarada, meus pais ficaram constrangidos e acabaram se desculpando, oferecendo uma desculpa meio esfarrapada, alegando que achavam estranho comer em um hospital e que sentiram que precisavam defender minha irmã. Eu aproveitei a oportunidade para confrontá-los sobre como sempre mimaram minha irmã, permitindo que ela fosse controladora e condescendente desde nossa adolescência. Não pude mais suportar isso. Após a confusão, meus pais cederam e também fizeram minha irmã se desculpar. A desculpa dela parecia forçada e repleta de desdém, mas pelo menos foi um passo em frente. Como forma de compensação, meus pais me convidaram para um jantar, que na verdade parecia mais uma tentativa de parecer bem para o resto da família, já que contaram a todos sobre o ocorrido antes mesmo do jantar. O jantar foi excelente, com um peru delicioso, um dos meus pratos favoritos. Adoro as coxas cobertas de molho, mesmo que me lambuze um pouco ao comer, e a minha irmã sempre achou isso engraçado. Foi apenas depois do jantar que percebi que minha bicicleta havia desaparecido. Eu a havia estacionado no quintal, fora de vista, mas ela sumiu. Entrei em pânico, pois era meu único meio de transporte. Meus pais estavam um pouco preocupados, mas minha irmã parecia estranhamente feliz e continuava rindo. Suspeitei imediatamente dela, embora ela tentasse se fazer de inocente com uma linha de "Não posso acreditar que você acha que eu faria algo assim." Conhecendo-a bem, eu já sabia que ela era capaz de muita mesquinhez, mas isso era um novo nível. Então, avisei que iria até o vizinho para verificar as câmeras de segurança e, se necessário, chamaria a polícia. Minha irmã, claro, entrou em pânico quando percebeu que eu estava furioso e exigindo a devolução da minha bicicleta. Ela começou a chorar e insistiu que não tinha feito nada. Meus pais, como sempre, imediatamente tomaram o lado dela, me repreendendo por ousar acusá-la. Eu estava exausto da situação e avisei que iria aos vizinhos para verificar as câmeras de segurança e, se necessário, chamaria a polícia. Finalmente, minha irmã cedeu e me chamou para voltar. A expressão de choque nos rostos dos meus pais, depois de terem acabado de defendê-la, foi impagável. Minha irmã revelou que estava tão irritada comigo por ter forçado uma desculpa que acreditava não ter mérito, que decidiu fazer algo drástico. Ela havia planejado que alguns amigos seus, que estavam em uma minivan, pegassem minha bicicleta durante o jantar. Ela me disse que os amigos estavam com a bicicleta a apenas algumas ruas de distância. Ela então teve a audácia de tentar me convencer de que eu não poderia chamar a polícia, argumentando que, como sou o irmão mais velho, eu deveria ser mais compreensivo. Meus pais também apoiaram essa ideia, mas eu peguei meu telefone e eu comecei a sair novamente, determinado a resolver a situação. Minha irmã e meus pais correram atrás de mim, com ela implorando e chorando para que eu parasse. Eu a chamei de mimada e disse aos meus pais que não podia acreditar que ainda estavam defendendo ela, mesmo depois de saber que ela havia agido de maneira tão baixa. Finalmente, meus pais tiveram um momento de clareza e exigiram que minha irmã trouxesse minha bicicleta de volta imediatamente. Ela ligou para os amigos enquanto chorava, acusando-me de ser um delator e estragar tudo para eles. Bloqueei todos os números e avisei minha irmã que, se ela ou seus amigos tentassem algo parecido novamente, não hesitaria em chamar a polícia. Desde então, minha irmã tem se mantido afastada, e meus pais parecem finalmente entender o impacto negativo do favoritismo que demonstraram.
Eu realmente espero que minha irmã aprenda a lição e amadureça com tudo isso. Para mim, continuar frequentando a cafeteria do hospital tem sido um alívio. A resolução dessa situação ajudou a dissipar algumas das tensões familiares e aproximou-me de outros membros da família, que viram a situação claramente e me apoiaram. No final das contas, algumas relações se fortaleceram e eu pude perceber quem realmente está ao meu lado. Tudo começou quando minha irmã ligou para suas amigas e correu para o quarto para falar com elas. Eu não consegui ouvir o que ela estava dizendo através da porta, pois tudo estava sendo sussurrado. Meus pais também pareciam extremamente preocupados com a situação. Minha irmã nunca teria admitido voluntariamente que estava por trás do roubo da minha bicicleta. Ela continuava chorando e alegando repetidamente que era apenas uma brincadeira, argumentando que a bicicleta era barata. Eu a havia comprado usada por $50 alguns meses antes, mas estava em excelente estado e era meu principal meio de transporte. O valor da bicicleta não importava, o fato é que ela a havia roubado de mim, enquanto minha irmã procurava apoio nos pais, que dessa vez não puderam ajudá-la. Ela se encolheu em uma cadeira, abraçando os joelhos e esperando, ao lado de todos nós. Com o passar do tempo e a demora das amigas em trazer a bicicleta de volta, ela se tornava cada vez mais apavorada, mandando mensagens repetidamente. Embora minha irmã insistisse que suas amigas estavam apenas na rua, levou-os cerca de 1 hora até que elas finalmente trouxessem a bicicleta de volta. Quando chegaram, o estado da bicicleta era deplorável, encharcada e coberta de lama, como se tivesse sido retirada de uma vala lamacenta. A bicicleta é um modelo muito alto para qualquer uma delas andar, o que significava que elas simplesmente a arrastaram para dentro da van e saíram rapidamente. Eu estava praticamente certo de que minha irmã havia instruído as amigas a se livrarem da bicicleta. Se eu não tivesse mencionado que os vizinhos tinham câmeras de segurança, talvez eu não tivesse conseguido recuperá-la. Quando as amigas chegaram, suas pernas estavam todas enlameadas e molhadas até os joelhos. Ambas imploraram para que eu não as denunciasse à polícia por pegar a bicicleta. Enquanto as gravava, perguntei se minha irmã havia pedido para que se livrassem da bicicleta. Elas não hesitaram em confessar que, sim, minha irmã queria que elas jogassem a bicicleta em um lago a alguns quilômetros de distância. Só voltaram para trazê-la quando perceberam que foram flagradas. A bicicleta estava quase completamente submersa em água lamacenta. Felizmente, eu não tinha muitos acessórios além de um farol destacável e uma garrafa de água que estava faltando. Não fiquei surpreso com o que as amigas da minha irmã me contaram, e fiz questão de que elas também contassem tudo para nossos pais. A reação deles foi imediata e intensa. Repreenderam minha irmã de tal forma que ela acabou chorando no chão, chutando e batendo como uma criança. Foi a primeira vez que a vi se comportar dessa maneira desde que era pequena, e achei mortificante ver que ela ainda reagia dessa forma em um conflito. Depois disso, minha irmã se trancou no quarto. As amigas dela foram proibidas de entrar na casa novamente, e minha irmã foi forçada a sair do quarto pela nossa mãe para fazer outro pedido de desculpas, desta vez, de maneira mais formal e sincera. Nosso pai a obrigou a lavar e lubrificar minha bicicleta de cima a baixo, sob sua supervisão, enquanto eu desmontava o farol e o limpava para secar. Quando minha irmã terminou o trabalho, já estava escuro lá fora. Ela me olhou com uma expressão de raiva e desprezo ao entrar na casa, mas nossos pais rapidamente a silenciaram, expressando o quanto estavam envergonhados por seu comportamento. Ela voltou a chorar em seu quarto. Tive uma conversa franca com meus pais sobre o comportamento infantil da minha irmã e como isso era resultado do fato de eles a mimarem e permitirem que agisse dessa forma. Expliquei que não podia acreditar que tinha que ser a voz da razão, e que o fato de minha irmã chorar no chão como uma criança era uma prova de que ela ainda era mentalmente uma criança devido à maneira como foi criada.
Ressaltei que eles sempre me faziam de bode expiatório quando ela cometia um erro e que ela mal conhecia o verdadeiro sentido de responsabilidade. Surpreendentemente, dessa vez meus pais não discutiram comigo sobre isso. Meu pai me acompanhou de volta ao meu apartamento com seu SUV e também me deu um dinheiro para substituir a garrafa de água que estava faltando. Agradeci a ele e nos despedimos. Após o incidente, continuei a sofrer com assédios e provocações de minha irmã e seus amigos sempre que nos encontrávamos. Eles costumavam me zoar sempre que podiam, e eu geralmente ignorava, o que parecia irritá-los ainda mais. Após o episódio da bicicleta, recebi inúmeras mensagens de números desconhecidos me xingando por ter feito minha irmã chorar por causa de uma brincadeira boba. Conhecendo minha irmã, era bem provável que ela tenha contado uma versão muito diferente dos eventos para todos que conhecia. Enviei respostas longas explicando o que realmente aconteceu, inclusive fornecendo gravações das amigas da minha irmã admitindo a verdade. Algumas pessoas na faculdade da minha irmã acabaram descobrindo a verdadeira história, talvez por causa das minhas mensagens ou porque as amigas dela acabaram falando sobre isso. A reação foi tão constrangedora para minha irmã que ela voltou para casa chorando, relatando que estava sendo chamada de abelhas e ladras de bicicletas pelos colegas. Eu posso não ter frequentado a faculdade, mas sei que os estudantes são extremamente protetores com suas bicicletas, principalmente aqueles que vivem com orçamentos apertados. Minha irmã mencionou que alguém até fez uma piada dizendo que não se deve deixar uma bicicleta por perto dela, pois poderia desaparecer se ela precisasse se desculpar com alguém. Ela ficou tão chateada com a situação que se recusou a sair do quarto por 3 dias, mergulhando em um estado de autocomiseração. Meus pais tentaram colocar toda a culpa em mim novamente, o que eu achei inacreditável, depois de aparentemente reconhecerem que tinham permitido o comportamento terrível da minha irmã. Eles voltaram ao padrão de sempre. Talvez eu tivesse ter esperado por isso, mas a decepção foi grande. Lembrei-os da nossa conversa anterior e que precisavam parar de tratá-la como uma criança, permitindo que ela enfrentasse as consequências de suas ações. Se ela falhar nas aulas, é porque não está se esforçando o suficiente. Desabafei com eles, dizendo que estavam apenas procurando alguém para culpar para fazer minha irmã se sentir melhor. Ela causou o problema, não eu, e eu não seria mais o bode expiatório. A responsabilidade era dela, não minha. Meus pais pareceram derrotados e pediram desculpas antes de desligar a ligação. Parecia que esperavam que eu simplesmente aceitasse a culpa para que minha irmã se sentisse melhor, mas eu estava decidido a não fazer isso novamente. Atualmente, meus pais tentam agir como se nada tivesse acontecido e minha irmã, junto com seu grupo, está me evitando a todo custo. Considerando a situação, talvez isso seja um alívio para mim, pois não quero mais drama. Contudo, na próxima vez que algo assim acontecer, estou decidido a não tolerar mais essa dinâmica. É impressionante como uma situação aparentemente pequena pode revelar tanto sobre dinâmicas familiares e a natureza das responsabilidades pessoais. A história mostra o quanto é importante estabelecer limites e responsabilidades claras, especialmente quando lidamos com comportamentos inadequados. A tentativa da irmã de manipular a situação, apoiada pelo favoritismo dos pais, não apenas prejudicou o relacionamento familiar, mas também foi uma lição crucial sobre como lidar com injustiças e expectativas não realistas. Quando confrontados com a realidade, todos nós precisamos aprender a enfrentar as consequências de nossas ações, e isso inclui aprender a lidar com as críticas e o impacto de nossas decisões. A atitude dos pais em finalmente reconhecer o erro e o comportamento infantil da irmã, embora tardia, foi um passo importante para que ela entenda o significado de responsabilidade.
Às vezes, a mudança começa quando enfrentamos diretamente os problemas e recusamos aceitar o papel de bode expiatório. Essa história destaca a importância de manter nossos princípios e não aceitar injustiças, mesmo quando isso pode nos colocar em uma posição difícil. Como você lidaria com uma situação em que o favoritismo e o comportamento inadequado estão prejudicando a dinâmica familiar? Compartilhe suas experiências e opiniões nos comentários. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos conteúdos. Seu apoio faz toda a diferença. Até a próxima!